Mateus capítulo 24, versículo 12 está escrito: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quando lemos ou quando ouvimos esse versículo, logo nós começamos a pensar em notícias de pais que mataram seus filhos, notícias de guerras que são travadas pelo mundo afora e todo tipo de notícias ruins. E pensamos que o amor dessas pessoas esfriou. Geralmente, atribuímos passagens bíblicas que confrontam o nosso caráter a outras pessoas. Quantas vezes no meio de uma pregação que estava falando diretamente ao nosso coração, nós já pensamos ou já dissemos: tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir isso. Como se aquelas palavras não servissem para nós também. Infelizmente, muitos cristãos agem de forma implacável, como se o fato deles conhecerem a Deus os tornasse superiores às demais pessoas. E o pior, agem como se estivessem acima de tudo, inclusive acima da dor alheia. Muitas pessoas consideram o fato de não se sensibilizarem com tudo que está acontecendo no mundo como um gesto de força e de santidade. Alguns chegam até a afirmar que quem se desespera com o que está acontecendo no Brasil é porque não conhece a Deus verdadeiramente. Essas mesmas pessoas não acreditam nas coisas ruins que estão acontecendo na nossa nação e dizem que tudo não passa de sensacionalismo. O país está enfrentando a maior crise sanitária da sua história. Milhares de pessoas morrendo todos os dias. E os crentes estão discutindo nas redes sociais se comer ovo de chocolate é pecado ou não. Debatendo se uma determinada marca de chocolate é do diabo. Por que nós não fazemos uma grande mobilização pela vida? Ou para chorar com os que choram? É porque o nosso amor se esfriou. É porque para muitos, ser cristão se tornou mais uma autoafirmação constante do que uma vida de sacrifício e renúncia, como deve ser. Muitos que estão apontando o esfriamento do amor não se deram conta de que o amor deles mesmos esfriou há muito tempo, a ponto de não conseguirem mais reconhecer os próprios erros e só conseguirem apontar onde está o erro de todas as outras pessoas. Esse é um momento de humildade, de pranto e de silêncio. Muitas pessoas estão gritando que têm as respostas, sendo que essas mesmas pessoas falaram muitas mentiras antes e não se retrataram a respeito das coisas que prejudicaram a vida de tantas outras. É tempo de reconhecermos o nosso lugar, a nossa pequenez e nossa natureza falha, nosso mau caráter e o nosso egoísmo. Pessoas conseguem enxergar o fim do mundo em letras de músicas seculares, mas não conseguem enxergar os sinais dos tempos quando seu irmão ao lado está passando fome por causa de uma pandemia mundial. Está cada vez mais difícil expressar palavras de esperança e de amor para aqueles que estão agindo como se tudo o que está acontecendo não passasse de exagero. Muitos de nós estamos precisando, na verdade, de palavras de confronto, palavras duras, palavras que nos façam enxergar que o nosso amor se esfriou e que por pura ignorância nós temos contribuído também para o esfriamento do amor do nosso próximo. É tempo de calarmos a nossa voz e ouvir a voz do Espírito. Não é tempo de querermos dar lições de moral para as pessoas, agindo como se fôssemos os donos da razão, mas sim de começarmos a olhar para o lado e chorar com os que choram, porque eles não estão longe, eles estão junto de nós. Deus quer restaurar a nossa capacidade de amar e quer tirar de nós esse senso de justiça humana, pois a nossa justiça é como trapo de imundície para Deus.
O que nos cabe é imitarmos a Jesus e não nos tornarmos juízes aqui na terra. No meio de tantas falácias, Deus procura por aqueles que estão dispostos a serem as mãos e os pés dele aqui na terra. Você está disposto a isso? Eu quero orar por você. Pai amado e querido, obrigado pelo teu amor e pela tua palavra. Nos perdoe porque o nosso amor tem se esfriado. E no meio de tanta dor e tanto desespero, ainda conseguimos encontrar tempo para futilidades. E nos dedicamos a propagar coisas inúteis que não têm nada a ver com o Senhor e com a tua palavra. Restaura em nós a capacidade de amar, a capacidade de nos compadecermos da dor alheia e tira de nós esse falso senso de justiça, porque a justiça pertence ao Senhor e o que nos cabe é apenas sermos sal e luz aqui nessa terra, enquanto vivermos, que possamos falar menos e agir mais. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 8, versos 10 e 11 está escrito assim: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus nos dá uma grande lição nessa passagem sobre o dever de nos colocarmos no lugar do outro antes de julgá-lo e condená-lo. Uma mulher tinha sido pega em adultério e perguntaram a Jesus o que deveriam fazer com ela, uma vez que Moisés mandou que os adúlteros fossem apedrejados. Mas em João capítulo 12, verso 47, Jesus disse que não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Temos vivido um tempo em que grupos de esquerda, de direita e de centro erguem suas vozes, cada um defendendo o seu ponto de vista, muitas vezes querendo exercer sua justiça, mas sem praticar a misericórdia. Temos o dever como cristãos de sermos tolerantes com as pessoas. Basta lembrar de como Deus foi tolerante conosco. Diante daquela situação, Jesus começou a escrever na areia. Muitos estudiosos entendem que ele escreveu os pecados de todos que estavam ali ao redor, querendo condenar aquela mulher. Desde aquela época até os dias de hoje, os pecados ligados à área sexual nos escandalizam mais do que os outros. Mas para Deus, não importa qual seja o tipo de pecado, todos têm o mesmo peso de condenação. O inferno é o mesmo para adúlteros, ladrões, mentirosos, homicidas, idólatras e etc. O amor e a misericórdia de Deus são maiores do que a sua sede de justiça. Deus tem maior prazer em perdoar do que em mandar alguém para o inferno. A palavra diz que Deus amou tanto a humanidade que enviou Jesus para nos salvar. Não diz que ele desejou tanto fazer justiça que enviou seu Filho. Em Ezequiel capítulo 18, verso 23, Deus diz que não tem prazer algum na morte do ímpio, mas deseja que o pecador se converta dos seus caminhos e viva. Infelizmente, nós somos como aqueles mestres da lei e como aqueles fariseus. Quando vemos uma situação de pecado, queremos logo aplicar o rigor da lei e da punição, esquecendo que somos igualmente pecadores. Enchemos as nossas mãos de pedras e vamos até Deus para que seja feita a justiça. Outra coisa que podemos aprender aqui é que a misericórdia do Senhor é infinita, mas ela não nos permite continuar levando uma vida de pecado. A palavra de Jesus para aquela mulher pecadora foi: vá e não peques mais. É preciso confessar, se arrepender e abandonar o pecado. Eu quero orar por você.
Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos faça mais tolerantes, independente da situação em que o pecador se encontre, que nós aprendamos a não julgar, para que não sejamos julgados. Assim como o Senhor nos perdoou e restaurou a nossa vida, que possamos jogar fora as pedras do julgamento e da condenação e agirmos com compaixão e misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.